Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 4 de outubro de 2025, é sábado, e todos os sábados são dias regidos por Saturno, que é Cronos na mitologia, que é o nosso deus do tempo. Ele é o último astro visível a olho nu, então ele vai representar esses limites. Ele também pode falar sobre como a gente lida, então, com as questões materiais, com a nossa vida material. E dessa forma de a longo prazo, já que ele tem esse ciclo de 30 anos. Então, ele demora 30 anos para voltar para o signo do nosso nascimento. Então, quem está próximo dos 30 anos está tendo o seu retorno de Saturno. No céu de agora, ele está retrógrado no signo de Peixes. Então, retrogradação é um movimento aparente do planeta, como se ele estivesse andando para trás. Então, ele traz muito essa questão de muitas vezes a gente retomar práticas, a gente rever, reanalisar, revisar mesmo. Então, olhar ali no seu mapa, a casa que você tem o signo de peixes, porque às vezes pode ser uma retomada de algo que se perdeu no tempo, às vezes é uma reavaliação desses projetos a longo prazo, tá? Então, ele pode estar em qualquer uma das 12 casas, então todo mundo tem todos os 12 signos do zodíaco. Então, ele pode estar regendo qualquer uma das 12 casas e trazendo temas diferentes, que pode ser o seu eu, a sua comunicação, a sua família, seus filhos, questão de relacionamento, questão do dinheiro, espiritualidade, trabalho, amizade, enfim, pode falar de coisas totalmente diferentes. Bom, no signo de peixes, eu penso muito nessa dissolução, talvez, dessas estruturas mais rígidas, que a gente pode associar com Saturno. Então, peixes, ele dissolve, ele tem essa questão da entrega. Então, às vezes, Saturno ele vai falar muito sobre controle, sobre disciplina. E às vezes essa dissolução do que a gente não, essa entrega do que a gente não tem essa capacidade de controlar. E a gente pode criar uma rotina, uma disciplina, uma forma de lidar com o tempo mais flexível e também com mais significado, porque Peixes é regido por Júpiter na astrologia tradicional e por Netuno na astrologia moderna e traz muito essa questão assim do transcendente, né, do que nos conecta com o todo, sabe? Então eu vejo um momento de que também a gente pode buscar algum tipo de disciplina espiritual, emocional, também o momento da gente entender os nossos limites emocionais, tá? Saturno também pode falar sobre isso. E eu acho que Saturno também fala muito da gente aceitar a realidade como ela é, né? Mesmo que a gente queira mudar algo, primeiro tem esse processo de aceitação, tá? Então, esse momento talvez de aceitar o que não está sob o seu controle, aceitar uma confusão emocional, uma dispersão emocional, às vezes, essa sensação de estar perdida mesmo. Não, realmente, não tô tendo clareza aqui, não tô entendendo nada que está acontecendo, sabe? Então, acho que o primeiro passo mesmo é nomear, muitas vezes, esses sentimentos, essas angústias, tá? Então, todo sábado é um bom dia da gente refletir como a gente lida com o tempo, que dá significado para o nosso tempo, para as nossas horas, como que a gente lida também com essa falta de controle, a gente tem essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação. E penso que esse trânsito de Saturno em Peixes é muito como a gente pode trazer essa espiritualidade, então, para a matéria, né, para essa vida, para essa realidade material mesmo. Então, favorece, até pensando nos assuntos de Saturno, esses momentos de introspecção, de meditação, sabe? De reflexão profunda mesmo, de silenciar, se conectar. Então, desde ontem, a Lua ela também está no signo de Peixes, ela está crescente, está quase cheia. Então, a Lua representando o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, quando ela ingressa em Peixes, ela tende a se entregar, se dissolver nesse todo, se dissolver nessa sensibilidade. Então, favorece muito tudo que tem a ver com o nosso mundo sensível. Então, questões artísticas, criativas, espirituais, contato com sonhos, com a imaginação, tudo isso fica muito favorecido. A questão da empatia também, né? E que mais? Então, lembrando que na fase crescente, a gente busca o que a gente quer que cresça mesmo, que se desenvolva na nossa vida, tá? Então, buscar esses hábitos, esses comportamentos.
que você quer que prospere, tá? 1 e 6, a Lua, que está no signo de Peixes, ela fez uma quadratura com Urano retrógrado em Gêmeos. Urano, que é esse astro invisível, olho nu, representa situações inesperadas, revoluções, quebra de padrões, está no signo de Gêmeos, que vai falar muito sobre comunicação, expressão, mensagens. Então, às vezes, algo desses temas aconteceu ali próximo desse horário que pode ter te acordado. Ou às vezes mesmo no sonho vem assim algo, sabe? Alguma coisa que te traz uma outra visão, um outro pensamento, um outro olhar, uma outra forma para pensar e lidar sobre as suas emoções, o seu corpo, tá? Então, penso muito nesse Urano em Gêmeos trazendo essas revoluções mentais. Então, muitas vezes vem insights, vem pensamentos assim de libertação, de querer mudança, tá? Mas isso entra em conflito com a lua em peixe, que a lua em peixe muitas vezes quer só se entregar emocionalmente. E Urano, ele pode trazer um pouco dessa ansiedade, então muitos pensamentos, né, muitas ideias. Então, processo de escrita, processo de descarregar o corpo, assim, pode ajudar, sabe? Talvez uma dança, um exercício físico, principalmente próximo da hora que a gente acorda hoje. Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Eu acho que é esse processo tanto de como que a gente pode se entregar emocionalmente, mas também se abrir para essas novas ideias, sabe? Então, às vezes, ali próximo desse horário pode ter vindo alguma tensão, algum conflito entre o emocional e o mental, tá? Às vezes, mensagens, questão, de tecnologia, de comunicação, que também são assuntos geminianos. Às vezes é perceber que a forma com que você tem lidado com as suas emoções, ela não tá funcionando, sabe? Então, às vezes, buscar outras formas, buscar também olhar sobre o outro ponto de vista, sabe? Então, às vezes você tá querendo controlar tudo e aí isso não tá funcionando. Ou às vezes você tá se entregando demais, né? Penso nessas questões. Então, depois disso, o próximo aspecto que a Lua vai fazer, então, que ela está indo em direção, é um trígono com Marte em Escorpião, que vai acontecer 13h36. Então, durante toda a manhã até esse horário, a Lua está indo em direção a esse aspecto. E Marte, ele traz esse impulso de ir à luta, da gente se conscientizar da nossa agressividade, da nossa força, da nossa coragem. Então, contribui muito para essas ações, iniciativas, principalmente porque peixes e escorpião são signos de água. É uma ação que vem muito através do sentir, da intuição, da percepção emocional, tá? E Marte, ele tem esse aspecto de corte. Tem até um aspecto destrutivo. Então, a gente pensar assim, o que que eu posso cortar que tem me deixado confusa, que tem me deixado dispersa, que tem me deixado, sabe? Flutuando assim, né? Boiando por aí. Então, um momento que a gente pode cortar muito desses pesos emocionais, talvez essa cobrança emocional, né? De se responsabilizar emocionalmente. Também penso que de manhã até esse horário pode facilitar essas atividades atléticas também, porque Marte funciona muito bem. É uma forma da gente lidar com Marte, né? Lidar com a nossa agressividade. É através dessa ação bem forte, assim, né? Vitalizante. Marte em Escorpião, ele pode também trazer essas questões ocultas, essas questões de insegurança, de medo, para que a gente haja diferente, sabe? A gente veja outras possibilidades, encarar também esses medos, essas inseguranças. Então, se perguntar, né? Às vezes pode ser que venham várias coisas, assim, né? Porque peixes é múltiplo, então vem várias emoções, sensações, mas o que que eu posso cortar hoje que tá me confundindo? Uma coisa, um hábito, um comportamento, sabe? O que que eu preciso, uma prática que eu preciso ter coragem, que eu consigo fazer hoje, tá? Então, questões nesse sentido. Então, essa coragem para lidar com essas questões emocionais, né? O escorpião ajuda muito aí na raiz desse conflito, né? Vai para o profundo das situações mesmo.
E é muito esse conhecimento emocional, a gente conhecer profundamente as nossas sombras, né? Então é isso. E é pensar muitas vezes, já que Escorpião, né, Marte vai falar sobre esse aspecto mais destrutivo, é pensar como que esse lado destrutivo ele pode nos servir. Às vezes, a gente nega esse aspecto da autodestruição em nós, ou da destruição no sentido geral. E aí, essa pulsão, né, de morte, e aí, quando a gente precisa destruir algo, tipo destruir um hábito tóxico, a gente não tem essa força, porque a gente está negando, a gente está reprimindo ela, a gente está usando a força contrária ali, a força para conter, sabe? Então, eu acho que é olhar para isso e perceber, não, tem momentos que essa força destruidora ela é muito boa, essa força de corte, essa assertividade, sabe? Então, é olhar para isso, né? Olhar para essa nossa sombra e tirar poder dali mesmo, né? Do que muitas vezes a gente está reprimindo, do que a gente está ocultando, tá? Então, eu vejo esse momento bem poderoso para transmutar, para trazer cura também. E é isso. Amanhã a gente vai ter o próximo aspecto depois desse. A Lua vai fazer uma oposição com a Vênus lá pelas 8. E às vezes pode trazer assim uma insatisfação, uma tensão nesses temas venusianos, sabe? Então, questões estéticas, questões de beleza, questões artísticas, questões de relacionamento, né? De autoestima, de alto valor, pode ser um pouco prejudicada, tá? Então, a lua em peixes ali querendo se entregar, querendo, né? Sentir o todo. E a Vênus em Virgem ali pode estar muito autocrítica, né? Pode estar muito ali exigente, principalmente consigo mesma. E aí isso impacta muito nessas questões, nesses temas venusianos, tá? Então pode vir essa dificuldade, né? A gente só olhando para as faltas, para as restrições. Então eu penso um momento assim da gente trazer essa compaixão, esse aspecto pisciano para nós mesmas, sabe? Porque senão a gente vai olhar ali só no que está errado, só no problema, né? Não que a gente não tenha que olhar para as questões, mas às vezes a gente está só olhando para isso, sabe? Não tá vendo toda a beleza, a harmonia que existe, né? Às vezes tem tem 99 coisas ali que estão organizadas e você tá olhando em uma que tá bagunçada, sabe? Às vezes no seu corpo, no seu relacionamento, né? Em alguma questão artística, criativa que você tá se colocando, sabe? Às vezes você não está expondo a sua arte, seus projetos criativos no mundo, porque tem uma questãozinha ali que está te incomodando, sabe? Então, atentem-se para isso, porque às vezes esse aspecto intensifica essas questões, às vezes também dá um limite para isso, sabe? Agora eu lembrei de uma prática, de uma meditação que me veio assim muito na terapia, né, de como afastar alguns sentimentos, né, até para a gente refletir melhor. Aí me veio muito eu normalmente tenho essa prática assim, que é de imaginar os problemas lá em Saturno, ou às vezes imaginar esse problema daqui 30 anos. Isso aqui ainda vai fazer diferença? Ou às vezes você visualizar mesmo essas questões indo lá bem para longe, que daí você consegue ter um ponto de vista maior, sabe? Então acho que essa pode ser às vezes uma prática que você tem facilidade com meditação, né, com visualização, né, trazer isso assim para longe ou trazer essa perspectiva, sabe? Muitas vezes nos ajuda porque às vezes esses aspectos eles nos paralisam mesmo, sabe? Como se às vezes não houvesse um outro caminho. Inclusive, as oposições, então amanhã a gente vai ter essa Lua oposição Vênus, elas têm a natureza de Saturno. Então é preciso essa reflexão assim bem profunda mesmo, né? É importante a gente ter isso, porque senão parece mesmo esse cabo de guerra, sabe? Essa luta ali que nunca termina. Então, acho que Saturno, esse visualizar assim distante, visualizar a longo prazo, né? Visualizar também onde você quer chegar, no sentido, tá, eu tô com essa dificuldade aqui com a minha autoestima, eu tô com essa dificuldade aqui no meu relacionamento.
Eu tô com dificuldade aqui nesse aspecto artístico, mas onde eu quero chegar? Aonde eu estou me direcionando? E o que que eu preciso fazer para chegar lá? Porque Saturno é isso. Que eu posso cultivar um pouquinho todo dia, que eu posso trazer um pouco cada dia para eu chegar onde eu quero, para eu trazer essa segurança, para eu trazer essa estrutura para mim mesma, tá? Então, acho que é isso para o céu, para o dia de hoje. Então, aproveitem esse aspecto com Marte, porque eu vejo que pode trazer muito essa força, essa coragem, essa ação, essa iniciativa. E mesmo olhando ali para o nosso pior, sabe? Mesmo olhando para esses sentimentos ali mais profundos, reprimidos, mais sombrios em nós mesmas. A gente pode tirar força de tudo isso. E também acolher, né? Eu acho que peixes traz muito essa autocompaixão no sentido que a gente sente tudo. Tudo atravessa o nosso corpo. Todos os tipos de sentimentos, de pensamentos. A gente nunca tá sozinha. Todo mundo já passou, de alguma forma, os mesmos sentimentos que você. Então, eu acho que é também ter essa compaixão consigo, ver que a gente está enfrentando em diferentes dimensões os mesmos sentimentos, né? Porque a lua, o céu ali tá para todo mundo. Todo mundo tem o seu filtro do seu próprio mapa e tudo, mas todos somos humanos. Então, acho que é isso para o céu do dia de hoje. Depois eu posto lá nos stories do Instagram também os temas para cada um dos signos ascendentes desse trânsito lunar. Mas tem um episódio da Lua em Peixes que eu falo sobre o mito, falo como você pode se sentir, como aproveitar. Vou deixar o link aqui. E um bom sábado para nós. Até amanhã.